Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10 a 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10 a 21. Eu vou fazer a leitura destes versículos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10 a 21. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja bem, seja o mal. Portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus. Espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Não estamos de novo nos recomendando a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de modo que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Porque se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Se não perdemos o juízo, é por vós que não o perdemos. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar. Senhor, bom Deus e nosso Pai, nós te queremos pedir para que tu fales através da tua palavra. Que os nossos corações possam ser quebrados por ti, para que possamos render glória e louvor somente a ti. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. O apóstolo Paulo estava a lidar com vários opositores na igreja. Eles questionavam o seu apostolado, colocavam inclusive em causa os seus ensinos e as suas orientações. Havia uma luta enorme dentro da igreja quando Paulo apenas desejava pregar o Evangelho. Porque para Paulo era isso que o autentificava, a mensagem que ele pregava. E os outros viviam muito com base na aparência, com base na imagem. Nos versículos então que nós vamos ver hoje, Paulo mostrou que um verdadeiro servo de Deus tem como objetivo deleitar-se, ter prazer na reconciliação com Cristo, ao mesmo tempo que cumpre o ministério da reconciliação com as outras pessoas que lhe fora confiado por Deus. Sendo assim, Deus desafia a cada um de nós a sermos ministros da reconciliação. Mas o que é que isso significa, sermos ministros da reconciliação? Vamos voltar a ler o versículo 10 e o versículo 11, e agora vou ler na versão Bíblia para Todos, que é uma das poucas versões que nós temos em português de Portugal, que diz o seguinte: Pois todos nós temos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para cada um receber segundo aquilo que fez de bem ou de mal, enquanto vivia aqui na terra. Conscientes, portanto, do respeito, do temor que devemos ao Senhor, tentamos convencer os outros. Deus sabe perfeitamente que somos sinceros e espero que a vossa opinião seja essa também. Então, o ministro da reconciliação vive com temor ao Senhor. Nas suas cartas, Paulo foi sempre muito claro sobre uma realidade que acontecerá nas nossas vidas, na vida de qualquer um de nós. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Não há forma alguma de nós fugirmos da comparência neste tribunal, onde prestaremos então contas. E quando o cristão sabe
o que acontecerá nesse tribunal e como receberá a sua inocência apesar de ter sido culpado, pelo menos tem dois objetivos claros na sua vida. Primeiro, conforme vemos no texto, temor ao Senhor. Então o cristão deve viver a sua vida com enorme respeito por Deus, sabendo que terá que prestar contas de tudo aquilo que diz, de tudo aquilo que faz. Daí que os lugares mais escuros na nossa vida, aqueles lugares que achamos que ninguém vê, que ninguém conhece aquilo que nós fazemos, nós temos que ter a noção que Deus tem acesso, que Deus vê tudo. Sabendo então que nós iremos prestar contas desses locais, desses lugares escuros, obscuros na nossa vida. E se nós repararmos, quando nós perdemos este temor ao Senhor, quando nós perdemos este respeito ao Senhor, nós somos capazes de fazer tudo e mais alguma coisa. Isso acontece quando alguém se desvia. E eu procuro saber se há algum temor ao Senhor. E as pessoas dizem, que já não há. Eu sei que a partir dali a vida daquela pessoa vai ser sempre a descer. Porquê? Porque perdeu o temor ao Senhor. E conforme a Bíblia nos diz em Provérbios 9:10, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, em primeiro lugar, o primeiro objetivo, temer ao Senhor. Em segundo lugar, deve persuadir a que outros também tenham este temor ao Senhor. Ou seja, não é só nós vivermos com temor, com respeito ao Senhor, mas é levarmos outros a terem também este temor, este respeito ao Senhor Deus. O cristianismo combate toda a espécie de orgulho, toda a espécie de egoísmo. Porque nada daquilo que nós recebemos da parte de Deus, nós devemos sempre, aliás, transmitir aos outros. Aquilo que recebemos, nós devemos dar também. Então combate o orgulho, combate o egoísmo. E no versículo 11, podem ver, Paulo desejou também que os seus críticos reconhecessem que ele estava de consciência tranquila. Porquê? Porque tinha vivido com temor ao Senhor Deus. E nós só podemos estar de consciência limpa com os homens quando nós estamos de consciência limpa perante Deus. Isto é uma lição importante para nós. Nós deixaremos tentar viver para agradar a todas as pessoas. Aliás, nós sabemos que isso é desgastante, não é? É impossível tentar agradar a todos. Eu vou tentar agradar. Esquecemos de quem nós somos em Cristo. E que a nossa identidade é Cristo. Não é o que as pessoas dizem de nós. Mas a nossa identidade é Cristo. E quando o diabo quer nos derrubar, ele tenta colocar a nossa identidade naquilo que os outros dizem acerca de nós. Mas a nossa identidade é sempre Cristo. Então, deixaremos tentar agradar a todas as pessoas para agradarmos somente a Deus. E isso faz com que nós estejamos, de cabeça levantada perante as pessoas. Porque a minha vida não é para agradar as pessoas, mas é para agradar a Deus. Só uma pessoa perdoada consegue andar de cabeça erguida e de consciência tranquila diante das pessoas, mesmo quando as pessoas à nossa volta nos querem derrubar. E às vezes isso faz confusão às pessoas. Como é que ele consegue andar de cabeça erguida? Como é que ele consegue vir para aqui em paz quando estão tantas pessoas a querer derrubá-lo? Porquê? Porque nós estamos de consciência tranquila perante quem? Perante o nosso Senhor Deus. Versículo 12 e 13. Não dizemos estas coisas para nos elogiarmos a nós próprios. O que queremos é dar-vos oportunidade de se sentirem honrados connosco. Assim terão uma resposta para dar àqueles que se sentem orgulhosos por motivos exteriores e não por aquilo que têm no coração. Se acham que perdemos o juízo, foi por Deus que o fizemos. E se somos ou se fomos equilibrados, foi por vossa causa. Então o ministro da reconciliação vive com temor ao Senhor, mas o ministro da reconciliação também procura ser exemplo. Exemplo em quê? Na sua forma de viver. Aqueles que estavam a dificultar e a colocar em causa o ministério de Paulo consideravam-se superiores aos outros. Não, nós somos melhores do que o apóstolo Paulo. Nós somos melhores que todas as pessoas. E quem se acha superior, normalmente, ou quase sempre, ou sempre, é arrogante. A arrogância é a evidência de que alguém se acha superior ao outro. Então estas pessoas eram orgulhosas dos seus feitos e achavam que a eloquência
era fundamental na vida da igreja. Viviam então à custa das motivações exteriores, das pessoas, das palavras, dos elogios, para continuarem a servir a igreja. Por outro lado, o apóstolo Paulo nunca dependeu da motivação das pessoas para continuar o seu ministério. Aliás, se a sua motivação para pregar a palavra de Deus fosse a aceitação das pessoas, o que é que teria acontecido quando ele foi chicoteado? Quando ele foi injuriado, açoitado, apedrejado, rejeitado? Ele teria desistido. E a única coisa que fez com que Paulo parasse de pregar o Evangelho foi o quê? A sua morte. Paulo tinha muita oposição externa, mas tinha muita motivação interna. Hoje em dia há muito julgamento e há muita valorização daquilo que é exterior em detrimento do que é interior. Às vezes quem aparece mais é quem dá nas vistas. Não é quem é mais fiel no quarto. Há muita dependência nos estímulos exteriores, procurando o louvor das pessoas, em vez de fazermos as coisas para o louvor e glória de Deus. E quando nós dependemos do louvor, da glória das pessoas, nós deixamos de fazer as coisas quando as pessoas não nos dizem nada. Ah, pastor, estou cansado de fazer as coisas. Então porquê, meu irmão? Ninguém me disse nada. Fiz isto e isto e aquilo. Nem uma palavra, pastor. De facto, pode gostar, sim. Admito que sim. Mas se a pessoa deixar de servir, é porque ela estava a servir com base no louvor das pessoas. Não era para o louvor e glória de Deus. Então, quando as pessoas discordam de nós, ou se não nos dizem nada, e então nós paramos de servir, nós devemos analisar o nosso coração, porque muito provavelmente nós estamos a fazer por causa das pessoas e não por causa de Deus. Jesus é muito claro sobre a atitude que nós devemos ter quando fizermos alguma coisa de bem feito. Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que devíamos ter feito. Então, quando fizemos alguma coisa bem feito, devemos pensar, somos servos inúteis. Era isto que era esperado de mim. É isto que eu tenho de fazer. Independentemente das críticas, independentemente de não haver palavra nenhuma, eu vou continuar a servir ao Senhor. É para Ele. A glória da minha vida deve ser dada ao Senhor. Somente. Há uns anos antes de chegar à igreja, houve uma igreja que me pediu o currículo. Eu, na altura, estava a pensar em mudar de igreja e houve uma igreja que me pediu o currículo. O que é que eu tinha feito? Os trabalhos que tinha realizado, o número de conversões, o número de batismos, essas coisas todas. E eu respondi-lhes. Eu mandei um e-mail e respondi. Uma frase que já usei muito aqui na Igreja da Graça e que o Paulo às vezes até costuma brincar comigo. Que é, o currículo na igreja é o currículo de Deus. Eu sou um instrumento. E como tal não tenho nada a apresentar. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Romanos 11:36. Quanto a mim, pela graça de Deus, sou o que sou. Pois não passo de um pecador miserável, salvo pela graça de Deus. Além disso, continuo a ser um aluno e espero vir a ser um eterno aluno nesta caminhada espiritual. Obviamente que os irmãos sabem que nunca mais recebi resposta depois de um e-mail destes. Mas nós ainda valorizamos muito as estatísticas das nossas igrejas. O que fez. E confundimos o trabalho do pastor com o zelo de Deus pela sua igreja. Porque quando eu achar que sou eu que faço alguma coisa, eu torno-me arrogante, pretencioso, acho que sou superior aos outros. Eu nada tenho para apresentar. Então, muito cuidado quando valorizamos aquilo que os nossos olhos veem. E o próprio Deus deixa-nos um alerta no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel, o Senhor Deus disse a Samuel, não atentes para a sua aparência,
nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Reparem agora nesta parte. Porque o Senhor Deus não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 de Samuel 16, 7. Foi por isso então que o apóstolo Paulo, aos seus críticos, disse: eu não tenho nada para vos apresentar. Se vocês querem ver alguma coisa, olhem para as pessoas a quem eu discipulei, a quem falei do Evangelho. Elas são o atestado da minha fidelidade à palavra do Senhor. Para isso, então, meus irmãos, nós temos que viver em humildade. Humildade no discurso. Há um sério risco em alguns meios, e reparem, os críticos do apóstolo Paulo, uma das críticas que lhe faziam é que ele tinha que ser mais eloquente nos seus discursos. E hoje em dia há um sério risco em alguns meios que o discurso, a pregação, fica apenas num nível muito intelectual, que soa muito bem, com palavras muito caras, mas que depois não tem efeito nenhum no coração do cristão. Faz-me lembrar um evento em que eu fui há alguns anos, em que no fim desse evento alguém chegou-se ao pé de mim e disse: que palavra maravilhosa, que português, que palavras bonitas. Eu disse assim: e o que é que ele disse? Não percebi nada, mas foi um discurso muito bonito. Não? Noutra perspectiva, há também o risco de ser muito simplório, tão simplório, que não há como as pessoas se ficarem enraizadas na palavra do Senhor. Porque é um discurso suavezinho, que não faz mal a ninguém. Não é? Aquele leite espiritual que não passa para um alimento mais sólido. Fica ali sempre naquele alimento. Paulo dá-nos mais uma vez a tónica sobre a humildade do discurso. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. E a minha mensagem, a minha pregação, não foi marcada pela persuasão da sabedoria humana, mas pela manifestação do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por isso, meus irmãos e meus amigos, a tónica da pregação da palavra de Deus na Igreja da Graça vai ser sempre com simplicidade, com autenticidade e com profundidade, para que dos mais novos até aos mais idosos. E é muito curioso ver como aqueles que estão a participar na classe de preparação para o batismo tiram apontamentos no sentido que entendem aquilo que é dito. Então, para que dos mais novos aos mais idosos, das pessoas com menos ou mais estudos, das pessoas com menos maturidade cristã, a pessoas com mais maturidade cristã, possam sempre entender aquilo que a palavra de Deus diz. Podem não concordar. Isso é outro assunto. Mas o meu dever enquanto ministro da palavra de Deus é fazer da palavra entendível. É que todas as pessoas entendam, compreendam aquilo que a palavra de Deus diz. Para que, ao saírem daqui, não digam: o Jonatas fala muito bem, porque também não podiam dizer isso. Mas sim, Deus é bom. Deus é digno do nosso louvor. Glória, pois, a Ele somente. Então o desafio que Deus nos deixa é este: prega a palavra e deixa os resultados comigo. Isto traz descanso à vida de um pastor, à nossa vida. Prega a palavra, os resultados não estão contigo, estão com Deus. Então, humildade no discurso, humildade também em saber lidar com as críticas. Paulo tinha que ser humilde para saber lidar com as críticas. E se repararmos no versículo 13, ele refere que foi criticado duramente ao dizerem que ele tinha perdido o juízo. Paulo perdeu o juízo. Paulo lidava com muitas críticas. E a ideia é que Paulo fazia as coisas de forma irracional. Na verdade, os inimigos de Paulo estavam a usar a crítica para tentar parar o avanço da obra de Deus. E Paulo responde, reparem novamente, que se fez coisas de forma aos olhos humanos irracionais, fê-lo por amor ao Senhor. Por exemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 5 a 8, Filipenses capítulo 3, versículo 5 a 8, Paulo diz-nos que deixou tudo por amor a Cristo. Reparem, é certo que eu também podia confiar naquilo que é humano. Se alguém julga que pode confiar nisso, eu ainda tenho mais razões. Eu fui circuncidado o 8º dia, sou judeu de nascimento, pertenço à tribo de Benjamim, sou descendente de hebreus. No que diz a respeito à prática da lei, eu era fariseu.
E era tão fanático que perseguia até a igreja. Quanto ao cumprimento daquilo que manda a lei, ninguém me podia repreender em nada. Mas todas essas coisas que eu julgava que eram proveitosas aos olhos humanos, considero-os agora como... As vossas traduções o que é que dizem? Esterco. É a palavra mais correta. Esterco. Para a causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como um prejuízo em comparação com o maravilhoso conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, então, eu desprezei tudo. Para ganhar Cristo e estar bem unido a Ele, considero tudo isso como esterco. Todas as coisas que aos olhos humanos pareciam que dava currículo, Paulo vem dizer isso não interessa para nada, eu considero isso como lixo, eu sou de Deus. Claro que isto, para aqueles críticos, era feito de forma irracional. Como é que ele larga todas as suas medalhas, todas as suas ostentações por amor a Cristo? Ele não valoriza aquilo que é importante. Agora pensemos, quem gosta de ser criticado? Quem é indiferente às injustiças que lhe são dirigidas? Talvez dos aspectos mais difíceis na minha vida. Quem é que fica indiferente às injustiças que lhe são dirigidas? Como temos reagido às críticas que nos são feitas? Nestes momentos há um exercício que tenho de fazer, embora não seja fácil. Que é muito este. Não te importes com a tua reputação diante dos homens. Importa-te sim com quem és diante de Deus. Isto foi fundamental na minha vida, começando até na minha adolescência. Não te importes com aquilo que as pessoas dizem de ti. Desde que estejas de consciência tranquila diante de Deus. Só lida mal com as críticas quem tem dificuldades em entender a justiça, o tempo de Deus. Como também quem tem o objetivo de vida errado. Se o meu objetivo de vida for Deus, eu não me vou importar com aquilo que as pessoas possam dizer de mim. Eu quero sim me importar com aquilo que Deus tem a dizer de mim. Então, como fazer nestes momentos? Também precisamos de ter a humildade diante das críticas. Precisamos ter a humildade de olhar para essas mesmas críticas e perceber: será que há algum fundo de verdade na crítica que nos estão a fazer? Ok? Tentar usar esta parte para não criticar. Será que há algum fundo de verdade na crítica que me estão a fazer? Porque às vezes também fazem críticas lícitas. Após isso, não nos preocupemos então mais, porque críticos sempre haverá. Vivamos simplesmente para a glória de Deus. E um dos textos que eu mais gosto diz-nos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos avançar, versículo 14 a 16. O amor de Cristo absorve-nos, constrange-nos completamente, pois sabemos que se Ele morreu por todos, então todos morreram. E Ele morreu por todos, para os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, já não queremos julgar ninguém por critérios humanos. Ainda que noutro tempo tenhamos pensado dessa maneira sobre Cristo, agora já não o fazemos. Então, vimos até agora que o ministro da reconciliação vive com temor ao Senhor, procura ser exemplo, e agora vamos ver que vive para Cristo. E nestes 3 versículos, o apóstolo colocou a tónica no sítio certo de quem deve viver então o Evangelho. Tudo aquilo que nós temos dito. O Senhor Jesus Cristo. E reparem no texto, podemos a expressão o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. Na Bíblia, esta expressão amor de Cristo é usada em mais 2 vezes. Romanos 8:35, nós lemos
no culto, que diz: quem nos poderá separar deste amor de Cristo? A ideia é, este amor de Cristo para connosco é inquebrável, inviolável. Nada, nem ninguém pode fazer com que Cristo se separe de nós e nos deixe de amar, porque o amor de Cristo é intrínseco, está dentro dele e não depende de fatores exteriores. Então Cristo ama-nos não porque haja em nós coisas boas para serem amadas, mas Cristo ama-nos porque o próprio Cristo é amor. O próprio Cristo ama-nos. E esse é um amor inquebrável. Então, quando nós fomos alvos da graça de Deus, de graça é essa que nos salvou, nós podemos ter a certeza que não há nada nem ninguém que nos pode retirar essa salvação. E um dia eu falava com alguém sobre isto, e essa pessoa dizia: mas Jonatas, e se eu quiser saltar fora? Como é que é? Se eu quiser abandonar a Deus, como é que é? Posso saltar fora ou não posso? Eu não tenho essa liberdade de saltar fora. Não tenho. Não tenho a liberdade de dizer: eu já não quero mais a salvação. Eu disse: oh meu amigo, quantas vezes eu já não quis saltar fora? Achar que tinha saltado fora. Mas na verdade Deus esteve sempre ali comigo. E depois percebi que sou um miserável pecador e que necessito da graça de Deus. Tantas vezes que eu quis saltar fora, mas Deus nunca me deixou. E eu agradeço-lhe, porque a minha vontade foi-lhe dada e Ele agora toma conta da minha vida. Então, aqueles momentos em que nós quero saltar fora, Deus continua presente lá e vai-nos mostrar, mais dia menos dia, que Ele é Senhor das nossas vidas. Em segundo lugar, a expressão amor de Cristo é usada também em Efésios, capítulo 3, versículo 18 e 19, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A ideia é mostrar que o amor de Cristo é tão intenso que ultrapassa a nossa capacidade humana de perceber e entender este amor. É aquilo que vimos hoje na Escola Bíblica Dominical. Eu não consigo entender este amor de Cristo. A questão que muitas vezes levantam: mas porquê é que Deus não salva todos? Eu acho que a pergunta está mal feita. A questão deve ser: porquê é que Deus salva alguém? Porque para salvar é preciso ter muito amor. É uma imagem chocante como é que alguém é capaz de amar pessoas que são suas inimigas. Então, que amor é este de Cristo para connosco? É um amor que fez com que o levasse a morrer por estas pessoas inimigas de Deus. Mas quem são essas pessoas inimigas? Será que Cristo morreu por todas as pessoas? Será que Cristo, a sua morte, fez com que todas as pessoas fossem salvas? Quem são estes que Paulo se referiu como Cristo morreu por todos? O próprio texto explica no versículo 15. Ele morreu por todos para os que vivam. Ou seja, reparem por quem é que ele morreu. Para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus morreu para aqueles que reconhecem: eu já não vivo, já não sou eu em mim, mas eu agora vivo para Cristo. Jesus morreu por todos aqueles que estiveram na morte com Ele, para que vivam então para Ele. Ao morrerem, também serão ressuscitados com Cristo. Como podemos então, a pergunta que se coloca, como podemos então morrer com Cristo e viver para Ele? Arrependendo dos nossos pecados e confessarmos Jesus como Senhor da nossa vida. E se isso acontecer, tenhamos a certeza que Cristo morreu por nós. Na Bíblia, nós nunca vimos uma abordagem que tem no máximo 50 anos, 100 anos. Uma abordagem que hoje que se faz, para mim de forma errada, que diz: Jesus morreu por ti. Nós nunca vemos isso na Bíblia. Nunca vemos isso nos pais da igreja, nunca vemos isso nos reformadores, nunca vemos isso nos puritanos. É uma abordagem muito recente. Na morte, nós vemos sim, é que na morte de Jesus,
há lugar para todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Se te arrependeres dos teus pecados e confessares Jesus como Senhor e Salvador, tens certeza que Jesus morreu no teu lugar. Porque não há uma gota de sangue de Jesus vertida em vão. O seu sangue é poderoso demais para morrer por pessoas que nada querem de Deus. E foi a certeza que o apóstolo Paulo disse que estava com Jesus na sua morte. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vive no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu por mim. A morte de Jesus há lugar para si e para mim. Ela é poderosa. Voltando ao texto, os opositores do apóstolo Paulo faziam as coisas a seu bel prazer e para se promoverem diante dos homens. Por outro lado, o cristão sente-se como instrumento nas mãos de Deus e agradece por ter sido usado por Ele. Se somos governados por Cristo, é para Cristo que fazemos. Se somos governados pelo nosso eu ou pelo louvor dos homens, serão as nossas ambições que estarão em jogo e ficaremos decepcionados quando não obtivermos resultados ou motivações das pessoas nas nossas realizações. Vamos avançar, versículo 17. É que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Então em Cristo nós somos uma nova criatura. Nós já não somos mais inimigos de Deus, mas somos sim filhos do próprio Deus, os quais morreram para o seu próprio eu. Cristo é o alvo da nossa vida e é para Cristo que queremos viver. E como tal, há um ministério que nos foi dado. Qual é esse ministério? Versículo 18 a 21. Raquel Luria, podes ler, se faz favor? 18 a 21. Isto é a obra de Deus, que em Cristo nos reconciliou consigo e nos chamou a colaborar nessa missão de reconciliação. Assim, Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo a humanidade, não tendo em conta os seus pecados e encarregando-nos de anunciar a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e é Deus que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo, vos pedimos, irmãos, que se reconciliem com Deus. Cristo não tinha cometido pecado, mas Deus, para nosso bem, tratou-o como pecador, para que nós, em união com Ele, pudéssemos ser considerados justos por Deus. Obrigado. Então, o ministro da reconciliação vive com temor ao Senhor, procura ser exemplo, vive para Cristo e agora vamos ver que vive para reconciliar. Paulo legou todos os elementos e compôs a tese final. Isto é, o cristão deve temer ao Senhor porque sabe que há um julgamento à sua espera. Sendo ao mesmo tempo, até chegar a esse julgamento, deve ser um exemplo para as pessoas de como viver para Cristo. E se há este privilégio de vivermos em paz com Deus, foi porque Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo. E o que é que Jesus fez? Ele veio até à terra para cumprir as exigências da lei de Deus. Ele foi perfeito, coisa que nós não somos. Para que nós, aqueles que reconhecemos que somos pecadores, não sofrêssemos mais a condenação que nos aguarda nesse tribunal, por causa daquilo que nós merecemos, mas para recebermos a inocência que vem do próprio Jesus Cristo. Sendo assim, quando nós lemos que Deus, por meio de Cristo, reconciliou o mundo, não tendo em conta os seus pecados, temos que ter então a atenção que a palavra mundo não se refere a todas as pessoas, porque caso contrário, todas as pessoas seriam salvas. E não é isso que nós vemos na Bíblia. A palavra mundo tem pelo menos 7 significados no grego e aqui significa os cristãos. Porque é só perante os cristãos que Deus não vai ter em conta os seus pecados. E não devemos ter dificuldade em afirmar o que para a Bíblia é muito claro. Atos 20, 28. Até vai ser a Bíblia a dizer, não vai ser uma ideia minha. Portanto, cuidem bem de vós e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos pôs como supervisores. Sejam pastores da Igreja de Deus. Reparem o cuidado que é preciso ter com a Igreja. Porque Ele adquiriu-a, Deus adquiriu-a, com o sangue do seu próprio Filho. Então, a Igreja foi comprada por Cristo.
Cristo morreu pela igreja. A igreja foi comprada por Deus com o sangue do seu Filho Jesus. Daí o tema geral desta série, qual é? Luísa? Comprada pelo seu sangue. Quem? A igreja. E olhando para o versículo 18 e versículo 21, vemos que somos reconciliados por Deus para quê? Para sermos ministros, para sermos embaixadores desta reconciliação. Somos embaixadores de Cristo e é Deus que exorta por nosso intermédio. Então nós somos embaixadores e levamos não a nossa mensagem, não aquilo que nós queremos, mas levamos às pessoas a mensagem de quem? Do próprio Deus, porque nós somos instrumentos, nós não somos autores de nada. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Agora, poderíamos pensar, então Deus precisa de nós para fazer a sua obra. Não, não precisa de nós. Não. Senão Ele deixaria de ser Senhor. E se nós não falarmos, como é que a Bíblia diz? Até as próprias pedras clamarão. Se nós não falarmos, Deus até no Antigo Testamento usou a burra. A burra de quem? De Balaão para falar. O que Deus nos está a dar é o quê? Um privilégio de falar de Deus. De reconciliar as pessoas com Deus. E é isto que nos deve motivar enquanto igreja. Não há nada mais que nos deve motivar senão reconciliar pessoas com Deus. Nós somos ministros da reconciliação. E para isso, nada melhor do que vivermos em reconciliação uns com os outros. Como é que nós anunciamos ao mundo que Deus é o Deus da reconciliação, se às vezes nós andamos chateados uns com os outros? Como é que nós anunciamos ao mundo o perdão de Deus quando nós depois não perdoamos? Como é que nós podemos dizer ao mundo que Deus é amor se nós depois andamos sempre chateados? Como é que nós podemos dizer ao mundo que Jesus veio para nos servir quando nós não estamos dispostos a fazer nada pelas outras pessoas? Como é que nós podemos dizer que Jesus despiu-se da sua majestade para vir, Filipenses capítulo 2, para vir até nós, quando nós depois achamos que somos melhores que as outras pessoas? Temos que pregar sendo o exemplo daquilo que nós falamos. E quando falharmos, temos a humildade de pedir perdão por aquilo que nós fizemos. Quem não se sabe reconciliar é porque ainda não entendeu como foi reconciliado com Deus. E se percebemos a força do amor de Deus, se nós percebemos a dimensão do amor de Deus, eu acho que nunca vamos entender na sua totalidade. Mas quando percebemos uma parte deste amor de Deus, nós vamos ser movidos por esse amor. E haverá certamente um choque de amor em cadeia. A ideia que eu quero transmitir é esta. Desculpem-me a ilustração que não é melhor. Mas não sei se sabe, quando vêem na estrada vários carros que bateram uns nos outros, normalmente é um carro que bate primeiro, depois há um choque em cadeia. Mesmo que às vezes os carros travados batem. Porquê? Porque a força foi grande. A ideia do amor de Deus é um bocado esta, não é? É tão forte que bate em nós que tem que nos levar a bater nos outros. Porque o amor de Deus é intenso. É intenso. Não pode vir só para mim e não passar para a vida dos outros. Então que Deus nos incomode e ajude a Igreja Batista da Graça a sermos ministros da reconciliação. Porque nós não estamos cá para entreter pessoas. Nós estamos cá para converter pessoas no poder do Espírito Santo com a palavra do nosso bom Deus. Amém? Que Deus nos use.